7 da manhã. Marco pega o seu celular e, enquanto toma o primeiro café do dia, vota na eleição para parlamentar do seu país. O processo leva 30 segundos. 9 da manhã. Ele decide abrir uma pequena empresa de consultoria. Entra no portal do governo, preenche alguns campos e, com a sua identidade digital, assina os documentos. O processo inteiro leva 15 minutos. A empresa está oficialmente aberta. 2 da tarde. Em uma consulta médica, um novo especialista precisa ver um raio-x de 2018. Marco acessa o seu histórico de saúde completo pelo celular e mostra a imagem na tela. Todos os seus dados de saúde de todos os hospitais estão unificados e sob o seu controle. Isso não é um episódio de Black Mirror. É apenas uma terça-feira comum na Estônia. E nos faz perguntar, se o futuro já existe, por que ele ainda não chegou para nós? Olá, sejam muito bem-vindos ao Bits, o podcast que explora o abismo entre o futuro que já existe e o presente que vivemos. Eu sou Andressa Carvalho. E eu sou Fábio Xavier. No episódio de hoje, vamos mergulhar na realidade digital do Brasil e compará-la com o país mais digitalizado do mundo. E para entender a nossa realidade, Fábio, 2 matérias, uma da Veja e outra da Folha de São Paulo com dados do Datafolha. Acabam pintando aí um retrato para a gente perfeito do nosso primeiro contato com a inteligência artificial. É o grande paradoxo brasileiro, né? A matéria da Veja diz que o Brasil conhece a IA, mas não a compreende, não sabe usar, não sabe para que serve. E a matéria da Folha traz um número que prova isso. A grande maioria dos brasileiros ainda não usa ferramentas como o ChatGPT no seu dia a dia. Nossa. Eu não sei como, porque eu uso toda hora, né? Mas por que será que existe esse abismo entre conhecer e usar de verdade? É a falta de interesse ou é a tecnologia que é complexa demais para as pessoas, assim, na rapidez do dia a dia? Na verdade é uma combinação desses fatores. A IA generativa chegou como uma mágica, né? Um produto ali de consumo mesmo, consumo pelas massas, né? Por todo mundo. É como usar um micro-ondas. Todo mundo sabe apertar o botão para esquentar a comida, mas quase ninguém lembra como as micro-ondas de fato funcionam. Ou usar até as funções lá, porque geralmente só colocam uns minutos para o seu. Sim, exatamente. Com a IA é a mesma coisa. A gente aprendeu a esquentar a comida, a pedir um texto ou uma imagem, que são coisas mais simples, mas não entendemos o motor por trás, os riscos de preconceito, as alucinações, como nossos dados são usados para treinar o modelo, ou seja, a gente está ali só usando sem pensar muito nas consequências ou nos riscos. E acaba também que essa falta de compreensão nos dá assim, uma sensação de desconfiança e de medo também de usar tudo isso, né? Exatamente. E uma pesquisa que saiu no Valor Econômico mostra que essa desconfiança não é distribuída de forma igual pela sociedade. Como assim? Você está falando do estudo que mostrou que as mulheres são as que mais temem o avanço do IA sem uma legislação clara? Sim, isso mesmo, são muito mais cuidadosas e preocupadas com o uso dessa tecnologia. E não é um medo vago do exterminador do futuro, né? A matéria do Valor Econômico destaca que as preocupações são muito concretas e baseadas em problemas que já existem hoje. Nossa, mas quais são, assim? O que foi, assim? O que é de principal que saiu ali? Primeiro, a gente já falou até bastante sobre isso aqui nos nossos episódios, né? A discriminação por algoritmos. O medo de que a IA treinada com dados de um mundo que já é muito desigual, Vai ser desigual. usem a tecnologia para aprofundar ainda mais preconceito em processo de contratação ou na aprovação de crédito, por exemplo. O segundo medo, a preocupação, é justamente a privacidade e a segurança, incluindo o uso da IA para criar deepfakes e facilitar o assédio, que hoje em dia já está bem alto. Mais vítimas disso. Sim, por isso talvez até a maior preocupação, né? Sim. E terceiro, o impacto no mercado de trabalho, já que muitas áreas com forte presença feminina, como a administração, estão aí entre as mais visadas aos preferidos para automação com inteligência artificial. Né? Eu vejo assim, que são medos que são muito justificados, né? O que aí leva ao nosso aprofundamento de hoje. Como é que a gente constrói um futuro digital que seja não só eficiente, mas também confiável para todos, assim, para homens, mulheres, crianças, idosos, todos? Fábio, a gente pintou um retrato do Brasil cheio de desconfiança e com um longo caminho pela frente para realmente abraçar a tecnologia. O que nos leva aí à grande pergunta do nosso aprofundamento de hoje, inspirada na matéria do Convergência Digital. Como a Estônia, um país pequeno e com menos recursos que o Brasil,
conseguiu construir um Estado digital mais avançado do mundo e, principalmente, como é que se faz para ter a confiança necessária para fazer esse mundo digital funcionar e ter a vida igual do Marco, que faz um monte de coisa no domingo, hein? Você viu? Ele é bem eficiente, né? Até domingo. Bem, a história da Estônia é bem fascinante, interessante, né? Porque ela nasceu justamente de uma necessidade. Depois de se tornar independente da União Soviética nos anos 90, o país era bem pobre e precisava se reconstruir do zero. Eles então apostaram tudo na tecnologia como um atalho para o futuro, já que não tinham sistemas antigos para substituir, né? Então estava tudo derrubado, era tudo do zero, começou a construir ali uma solução mais eficiente, totalmente digital. Entendi. Então, a necessidade ali acabou motivando, sendo o motor de toda essa mudança. Mas vamos aí para a vida real do cidadão. O que o estoniano comum ganha com isso em termos de eficiência, tempo, dinheiro? Compara aí, Fábio, você é o especialista nosso aqui. Compara essa realidade com a realidade aqui do Brasil. A diferença é bem grande, é brutal. Vamos pegar um exemplo simples. Abrir uma empresa, né? Que no Brasil é complicado, né? Já melhorou um pouquinho, mas continua bem complicado. Na Estônia, graças à identidade digital única e à interoperabilidade entre sistemas, você faz o processo inteiramente online, inteiramente via internet e vai gastar no máximo 15 minutos. No Brasil, com os avanços que a gente já tem, né, principalmente do GovBR e da rede Sim, a gente já melhorou muito, mas o processo ainda pode levar dias, dependendo de sua cidade, da ajuda comercial, das licenças, etc. São 15 minutos aí contra alguns dias. É uma vida de diferença, é bastante diferente. Exatamente. Outro exemplo é a lei do Once Only, uma única vez que eles têm. Essa lei diz o seguinte: o governo só pode pedir uma informação uma única vez. Se você já deu seu endereço para a Receita Federal, por exemplo, o Detran, ao emitir sua CNH, é obrigado a puxar esse dado que já existe em uma base do governo da Receita. Ela não pode simplesmente pedir de novo. Então acaba aquele negócio de ficar preenchendo a mesma informação em vários formulários diferentes. Aqui, quando a gente vai num órgão público, parece que a gente está preenchendo o mesmo cadastro pela centésima vez, mesmo sendo até do mesmo esferas de governo, às vezes, município, estado, União. Sim, essa diferença é fundamental, né? Na Estônia, os sistemas de todos os órgãos do governo são obrigados a conversar entre si por uma via de dados segura, que eles chamam lá de X-Road. Aqui no Brasil, o nosso GovBR é um avanço espetacular. Ele acabou unificando a porta de entrada para o cidadão, o que já é uma vitória. Mas os sistemas lá dentro das instituições públicas ainda são ilhas, né? O sistema do Detran não conversa com o da Receita, que não conversa com o do INSS, que não conversa com o do sistema X, e aí não funciona, né, essa troca de dados de forma automatizada. Né? E aí acaba que a gente construiu um saguão de entrada aí bonito e unificado, mas cada sala do prédio ainda não tem porta para a sala ao lado, então fica difícil. Olha, perfeita analogia, hein? E o pilar final que constrói a confiança é essa transparência radical. Todo cidadão estoniano pode entrar no portal e ver, em tempo real, qual órgão e qual funcionário acessou os seus dados. Imagina que legal. Legal. E se o policial olhasse o endereço sem um motivo oficial, eu ia ficar sabendo? Na hora, né? E poderia denunciar. É o Big Brother, só que o cidadão também é o Big Brother do Estado. O que a Estônia nos mostra não é só um modelo de eficiência, mas um modelo de grande confiança, que é construído com essa transparência radical. Eles não pediram para a população confiar no governo, né? Fala assim, confia em mim porque eu sou o governo. Não. Eles construíram um sistema totalmente transparente que merece confiança por causa dessa transparência. O GovBR está nos colocando nos primeiros quilômetros dessa estrada, mas o caminho para chegar na integração e na transparência da Estônia ainda é muito, muito longo. Mas não tem perigo? Não tem mais perigo por conta de ser tudo digital, assim, de hacker, invasão? Isso aí não dá uma certa desconfiança, assim, também? A gente que é mais desconfiado aqui. Sim, e aí é o outro lado da moeda, né? Tá tudo digital, tá tudo online. Então a cibersegurança tem que ser uma preocupação muito grande desse governo totalmente digital. E eles investem... Tem alfabetizado digitalmente, né? Sim, e eles investem... Tem segurança, né? É só usar as boas práticas, né? E os sistemas são altamente protegidos por sistemas, soluções e pessoas altamente qualificadas em cibersegurança. Eu imagino também que talvez não tenha tanta gente querendo fraudar as coisas como aqui, né? Porque aqui é muito fácil, né? Acho Mas que... talvez... Gente mal intencionada acho que tem no mundo. Verdade, isso é verdade. Fábio, essa nossa conversa nos mostra que o primeiro passo para cruzar esse abismo digital é a gente mesmo ali entender melhor a tecnologia, como ela funciona, usá-la, né? Qual que é a dica de hoje para ajudar o nosso ouvinte a diminuir essa lacuna entre
conhecer e compreender de fato a inteligência artificial. Tem mantra hoje? Qual é a cereja do Bits? Tem. Hoje nós temos o mantra, né? Que a gente pode usar como a nossa cereja do Bits de hoje. E o mantra é: para cruzar o abismo, o primeiro passo é construir sua própria ponte de conhecimento. Que profundo. Você viu? E a dica de hoje é um exercício prático para isso. É quase o Abel Ferreira. O dedo aqui na cabeça. E qual que é o exercício prático que a gente pode fazer? Faça o teste de Turing pessoal. Já ouviu falar do teste de Turing? Já ouvi. Os nossos ouvintes ouviram? Acho que não, Romero. Mas me lembre, como era o teste? É aquele teste que o Alan Turing, que é o pai da computação, desenvolveu para identificar se estava conversando com uma inteligência artificial ou com uma pessoa humana de verdade, né? Então a gente pode pegar isso e adaptar para a gente fazer o nosso próprio teste de Turing pessoal. Como é que a gente faz? Escolha um tema que você domina muito. O seu hobby, sua profissão, o que for. E aí o passo 1. Peça para o ChatGPT escrever um parágrafo sobre esse tema. E analise o resultado. Ele provavelmente vai ser bom, mas genérico. Passo 2. Agora, edite o texto dele, corrija os detalhes, adicione suas próprias nuances, informações, sua experiência pessoal, a alma que só você tem. E aí, para se fechar a trindade, eu imagino que tem um passo 3 aqui. Claro, aí o passo 3, o passo final, compare os dois textos. Ao fazer isso, você vai sentir na prática a diferença entre a inteligência artificial, que compila padrões de forma brilhante e rápida, né? E a sua inteligência humana, que tem contexto, experiência e sabedoria, que isso só nós, a humanidade, temos. É o melhor exercício para aprender a usar como uma ferramenta de rascunho espetacular, mas nunca uma fonte de verdade absoluta. Aí a gente pode considerar que é o início da sua alfabetização em IA. E por isso é importante que a gente use a IA como um assistente para nos ajudar em atividades, em tarefas, em assuntos e temas que a gente já conhece. Porque se eu vou falar com a IA de coisa que eu não tenho a menor noção, o que ela falar é real para mim. Exatamente, né? Então isso é fundamental para a gente usar a IA como ela deve ser utilizada. É uma dica aí, gente, que é uma verdadeira aula, né? E se você que nos ouviu até aqui acredita que essa conversa é importante e pode ajudar outras pessoas, o primeiro favor que a gente te pede é um só. Compartilhe esse episódio. Mande o link para aquele amigo, colega ou familiar que precisa entender melhor esse mundo da tecnologia que a gente está vivendo hoje. Exato, né? E aí você vai nos ajudar aqui a construir essa ponte do conhecimento, que é a nossa missão principal. E para você não perder nenhuma dessas conversas e continuar decodificando o futuro com a gente precisa só que você se conecte oficialmente ao Bits. É super rápido e ajuda demais a gente, né? E como é que o pessoal faz para se juntar à nossa comunidade aí, Abel Ferreira? É bem simples. Se você está nos ouvindo pelo Spotify, pela Amazon Music, pela Apple Music ou por outro aplicativo de podcast, a ação mais importante que você pode fazer é clicar para seguir ou assinar o nosso programa. Assim, todo episódio novo vai aparecer como mágica na sua tela, todo dia que for lançado, né? 3 vezes por semana. Legal. E pro pessoal aí que está assistindo a gente aí pelo YouTube? Para nossa comunidade no YouTube, o combo é completo e super poderoso. E sem custo, sem custo. Primeiro, se você ainda não fez, clique no botão inscrever-se. Depois deixe o seu curtir, o famoso like lá, clique lá no like no vídeo. Esse simples clique é o voto de confiança que diz para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante, né? Que você gostou. E ele vai passar a mostrá-lo para mais pessoas. Além do famoso sininho, né? Isso, tem o famoso sininho. Se você é da nossa tropa de elite e quer ser o primeiro a saber quando um novo episódio sair, ative o sininho. Você recebe a notificação na hora e sai na frente para ter aqui as últimas notícias da área de tecnologia e cibersegurança. Perfeito. E para quem quiser ler todas as reportagens que a gente citou aqui, se aprofundar nos temas e encontrar os links para tudo, o nosso quartel-general, o nosso ponto de encontro, o nosso QG, está lá no site bits.fabioxavier.com.br. É isso aí, bits.fabioxavier.com.br, tudo junto, sem erro, tem tudo lá. Eu sou a Andressa Carvalho. E eu sou o Fábio Xavier. Bits, decodifique o futuro hoje. Até a próxima. Até a próxima.